Este é o sétimo mandamento, é o mandamento que trata sobre a santidade do lar, ou do matrimônio, melhor dizendo. É o mandamento que trata sobre a santidade do sexo e do relacionamento conjugal. Eu não sei se os irmãos já se perguntaram, mas pode existir alguma coisa criada por Deus que seja prejudicial ou mal às nossas almas? Algo que Deus criou pode, de fato, ser prejudicial às nossas almas? É certo que não. Não há nada que Deus criou que seja prejudicial a nós ou que afete, maleficamente as nossas almas. Entretanto, quando se fala sobre a relação sexual no matrimônio, parece que esse é um assunto que incomoda a igreja. De um modo em geral, os cristãos não têm muita facilidade de falar sobre esse assunto. Na verdade, ao longo da história, o sexo foi visto, como sendo algo maléfico, mas algo que ocasionava pecado. Os irmãos teriam uma ideia, lógico, isso eram irmãos nossos, do passado, homens crentes, isso não tem nada a ver com a salvação deles, mas o entendimento bíblico deles sobre este assunto era um entendimento prejudicado. Tertuliano, que é um pai da igreja, lá meados do século II até meados do século III, quer dizer, até a primeira metade do século III, Tertuliano tinha uma concepção equivocada sobre a relação sexual. Uma vez ele proferiu uma frase extremamente difícil de ser compreendida por qualquer pessoa, Tertuliano disse que era preferível a extinção da raça humana do que a procriação, só por causa do sexo. Ambrósio, que também foi um dos grandes nomes da patrística, dos pais da igreja, foi o bispo de Milão, tutor teológico de Santo Agostinho. Ambrósio também pregava e dizia que os casais casados deveriam ter vergonha da sua sexualidade. Então, eram concepções muito, muito equivocadas sobre algo que Deus criou e era tido como sendo algo maléfico. O próprio Agostinho, também pensando sobre isso, disse que a relação sexual era legal. Legal no sentido de ter amparo bíblico, mas a paixão sexual era pecado. Então a concepção dele era uma concepção meramente procriativa. E não é à toa, esse pensamento perdurou por mais de 1000 anos na igreja. É tanto que o foco da santidade no período da patrística e medieval, na igreja católica, o foco da santidade era exatamente a abstinência sexual. É daí que vem os mosteiros, a reclusão nos mosteiros, seja masculinos ou femininos, e é daí que nasce também a crença equivocada do voto de celibato, como sendo um voto de pureza. Uma verdadeira tolice, porque não há amparo nas Escrituras. Mas Deus, bondosamente, graciosamente, usou homens para resgatar a beleza daquilo que Ele criou. E foi na Reforma Protestante que os reformadores, de fato, realçaram ou trouxeram de novo à tona a beleza do matrimônio e da relação sexual entre marido e mulher. Foi a reforma que resgatou este assunto da escuridão, da ignorância e das trevas em que ele estava e trouxe-o para a luz e para o entendimento dos crentes. Foi a Reforma Protestante, por exemplo, e nossos pais puritanos,
que desvalorizaram o voto de celibato e exaltaram o companheirismo matrimonial, que não era valorizado até então. Não apenas o companheirismo matrimonial foi exaltado pela reforma, como também a necessidade da pureza do sexo também foi tratado, conforme as Escrituras tratam este assunto. Foi na reforma protestante, e nossos pais puritanos, que vêm um pouco depois, foram eles que de fato estabeleceram, por seus escritos e pela pregação, ensinando a igreja, o ideal bíblico do amor conjugal romântico e a exaltação do papel da esposa, que também era depreciado naquele momento, né? Era como se fosse um mal necessário, o sexo e o trabalho da esposa. Então foi a reforma que trouxe, de fato, luz a este assunto e foi a reforma que trouxe a visão bíblica a este assunto. Foi exatamente por pensarem, segundo as Escrituras, acerca do sexo, que tanto os reformadores como nossos pais puritanos puderam compreender a beleza deste assunto e ensinar isso à sua igreja, trazer isso à igreja. Tudo isso é necessário ser dito para que nós compreendamos qual é o sentido do 7º mandamento, que é: não adulterarás. A visão bíblica acerca do sexo é que ele é um instrumento criado por Deus, ou uma obra criada pelo Senhor, não é? A visão bíblica acerca do sexo fundamenta-se exatamente de que ele foi um presente que Deus concedeu aos homens. É uma dádiva de Deus, não um mal necessário e não somente um instrumento para a procriação, mas ele de fato tem todo um aparato que o próprio Deus dispensou sobre ele e que o torna então digno de valor e de apreciação. A união física entre homem e mulher foi idealizada por Deus na criação e por isso que o Senhor Deus, ao final do 6º dia, quando criou homem e mulher, em Gênesis capítulo de número 1, no verso 31, diferente do que ele havia dito sobre a beleza do céu, do mar, das criaturas, do próprio universo, né, do espaço, o Senhor Deus, diferente de tudo isto, ele disse, né, no verso de número 30, quando ele criou todas as coisas, no verso 31, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Todas as vezes que o Senhor se referiu à sua criação, o Senhor disse era bom. Mas ele acrescentou enfaticamente que era muito bom ao final da sua obra concluída, tendo como seus representantes homem e mulher criados à sua imagem e semelhança, e a própria criação da relação, o Senhor então disse: tudo isto é muito bom. Portanto, a nossa visão bíblica acerca do sexo não pode ser uma visão deturpada, nem muito menos uma visão particular, meramente humana. Nossa visão como crentes tem que ser uma visão segundo a Escritura, porque ela é quem estabelece para nós quem o criou, qual é a sua vontade acerca do seu uso e qual o seu propósito quando o Senhor Deus nos deu estas coisas. Quando você lê, por exemplo, Provérbios, capítulo 5, os versos de 15 a 19, você tem ali uma conclamação em Provérbios 5, para que o jovem casado, no texto, não é? Ele encontre deleite e prazer com a sua esposa, com a sua amada. Então você tem ali uma conclamação, uma convocação acerca do ato sexual, exclusivamente dentro do matrimônio, e isso é apresentado como uma bênção divina, como uma bênção divina.
Quando nós temos a concepção acerca do sexo como os católicos a possuem, que é apenas no aspecto procriativo, nós perdemos aquilo que Deus criou para nós, que é exatamente o sexo como sendo um ato relacional. E veja, se eu concebo o ato sexual como sendo meramente procriativo, então qual é a diferença dele, né, do casamento, que é lá que está reservado o ato entre homem e mulher? Qual é a diferença deste ato entre homem e mulher para os animais? Então, há um prejuízo, não apenas em termos de sentidos, mas em termos teológicos e, sobretudo, em termos de glorificar a Deus neste ato. Então, o ato sexual dentro do matrimônio, conforme Provérbios 5 nos ensina, ele envolve uma questão relacional. E é por isso que a Escritura proíbe este ato fora do matrimônio, porque o verdadeiro relacionamento que suporta este ato com a bênção e a santidade é apenas o relacionamento matrimonial. Então, este ato é um ato relacional, diz Provérbios. Mas não apenas um ato relacional, mas é um ato também recreativo, porque Deus o criou para o mútuo prazer de homem e de mulher. De forma que agora este ato relacional que alegra o coração, como um quadro, ele tem uma moldura. E esta moldura é exatamente o amor, o prazer e a alegria que são vividos por homem e mulher dentro da santidade do matrimônio. Por isso que quando os crentes, quando tratam sobre este assunto, se não tratarem nesta perspectiva, que é a perspectiva bíblica, eles estão caminhando contrários àquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. E eles estão imitando nada mais, nada menos do que pensamentos antigos, errados, acerca deste assunto, acerca do sexo dentro do matrimônio. Dito isto, então, qual é o sentido do sétimo mandamento? Então, quando nós olhamos o sétimo mandamento que diz não adulterarás, o propósito deste mandamento é exatamente proteger esse ideal relacional, emoldurado por amor, prazer e alegria, que o Senhor Deus concedeu àqueles que Ele criou como sua imagem e semelhança. Então, é uma dádiva divina que o Senhor concede aos crentes, aos homens, de um modo em geral. Então, o sentido do mandamento é exatamente proteger e preservar este ato relacional, emoldurado de amor, alegria e prazer, reclamando a pureza no coração dos que são casados e também reclamando a pureza nas suas ações. Então, o sentido é proteger, estabelecendo a necessidade de uma pureza de coração e uma pureza de ações. E tudo isto dentro desse relacionamento bendito, que é o relacionamento matrimonial. Dito isso, então, vamos explorar um pouquinho mais o mandamento, o sétimo mandamento, que é não adulterarás. O que seria, então, não adulterará ou não adulterar nessa perspectiva? O que seria adultério nessa perspectiva que eu acabei de mencionar, né? Que é a perspectiva bíblica. Para muitas pessoas, o adultério seria a mera relação sexual fora do matrimônio. Mas isso não é a verdade toda. O adultério não é apenas a mera relação sexual fora do matrimônio. O adultério, na verdade, é a quebra dos laços pactuais de um relacionamento que foi feito em aliança matrimonial. Como é que a pessoa quebra esses laços? Por meio
de uma relação sexual ilícita. Então, o adultério é exatamente a quebra desses laços pactuais. Notem que o adultério não é a mera relação sexual, porque se eu disser que é só a mera relação, eu coloco ele fora do matrimônio. O adultério é a violação dos laços pactuais, de um relacionamento matrimonial. Como é que se quebra esses laços? Por meio de uma relação sexual ilícita. Então, eu preciso entender que primeiro vem o matrimônio, porque ele é o único relacionamento que suporta a santidade e a beleza do sexo, como Deus o criou. O adultério, então, ele é exatamente um atentado contra um negócio que cerca esse relacionamento matrimonial chamado confiança. Há uma camada em volta do matrimônio chamada confiança, e essa camada ela é violada quando esses laços também são violados, não é? Então a confiança entre marido e mulher é violada, porque o que mantém essa confiança é exatamente a união dos laços, não é? A manutenção dos laços pactuais de matrimônio. Portanto, o adultério é exatamente muito mais do que uma mera relação sexual ilícita. É um atentado contra o Senhor Deus e o relacionamento que Ele estabeleceu, que Ele criou e que Ele é testemunha. Relacionamento entre homem e mulher. Então, o adultério vai além de uma mera relação ilícita. Isso precisa ficar claro para nós, porque quando uma relação ilícita acontece, toda uma série de outras coisas já aconteceram antes. E tudo isso é proveniente de um coração idólatra, egoísta, que preferiu atentar contra Deus e contra os laços pactuais de matrimônio apenas para satisfazer algum desejo promíscuo, carnal, diabólico e infernal. Então, é preciso entender essas coisas para que possamos, de fato, compreender a seriedade do mandamento e também a sua abrangência. E falando em abrangência, qual é a abrangência deste mandamento? O Senhor Jesus Cristo, quando tratou sobre este mandamento no Sermão da Montanha, o Senhor tratou também e falou sobre a abrangência do mandamento. Mateus capítulo 5, os versos 27 e 28, o Senhor Jesus disse assim, Mateus capítulo 5, os versos 27 e 28, o Senhor disse assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A abrangência do mandamento, ela é dupla, como nós temos visto, não é? Ao longo dos outros mandamentos, ou como vimos, melhor dizendo. Ela é interna e ela é externa. Ela é interna porque ela alcança o coração, emoções, pensamentos, sentimentos, imagens, apenas na mente. E ela é externa porque ela alcança ações, atitudes ou a falta de ações e de atitudes. Portanto, a abrangência do mandamento, ela é uma abrangência interna e externa. É algo que vai além apenas da mera relação, como o Senhor Jesus mesmo colocou para nós. Mas é algo que envolve intenções. É algo que envolve pensamentos, desejos, imagens e assim por diante. Portanto, no seu aspecto interno, o mandamento exige de nós pureza,
pureza nos nossos sentimentos, pureza no nosso coração, santidade na nossa mente. No capítulo 19 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, quando o Senhor estava tratando sobre o divórcio, o Senhor usou uma outra palavra para adultério, diferente da que é encontrada aqui em Mateus 5. Em Mateus 19, quando o Senhor falou sobre relação sexual ilícita, que geralmente é a nossa tradução, o Senhor usou a palavra grega porneia, que é daí que vem a nossa palavra em português para pornografia. A palavra porneia, ela tem uma abrangência grande, porque ela envolve desde toda a luxúria carnal até os atos cometidos. Envolve todo tipo de imoralidade sexual, fornicação, prostituição, pornografia, homossexualismo, bestialidade e assim por diante. Então, a abrangência do mandamento, ela é tanto interna como externa. Ela alcança ações como pensamentos. Ela alcança tanto atitudes praticadas como desejos, vontades. Ela vai desde a ação mais promíscua até uma imagem na mente, talvez mais profunda, mas ainda sendo pecaminosa. Então, a abrangência do mandamento está ligada ao seu propósito, que é a manutenção da pureza e da santidade, do ato sexual reservado unicamente para o matrimônio, a pureza e a santidade dos laços matrimoniais que são feitos diante de Deus e que Ele mesmo os criou. Conceber adultério como sendo a mera relação sexual limita a aplicação da palavra para escrutinar, examinar motivações, desejos que estão ocultos no coração, mas que Deus os conhece e que são pecaminosos e que não deveriam ser mantidos, preservados ou nutridos por nós. Para os irmãos terem uma ideia, quando as pessoas não examinam suas vidas à luz da palavra, na sua abrangência e profundidade, pessoas cometem adultério com revista da Avon, vou dar o nome da Avon, mas tem outras aí. Quando chega na parte lá de lingerie, tem problemas, tem pessoa com aquela parte da revista. Não que eu defenda aquelas imagens, porque aquilo é um tipo de pornografia, né? Mas tem pessoas que têm problemas com aquelas imagens. Tal é a profundidade de toda a sua carnalidade, a promiscuidade que há no coração. É por isso que a abrangência dos mandamentos precisa ser examinada por nós, a fim de que nós, agora, sabedores dessa abrangência, tenhamos o mandamento como sendo este escudo de Deus contra todo levante de nossa carne, seja em pensamentos ou seja em ações. Todas as vezes que nossa carne tentar ou esboçar qualquer reação para se levantar contra a santidade do matrimônio, contra a santidade e a beleza e pureza do sexo reservado para o matrimônio, então agora nós temos condições não apenas de frear os impulsos da carne, mas também de sufocá-los, que é o que ensina as Escrituras, com a mortificação da carne e dos nossos pecados. É por isso que o Senhor Jesus, no restante do texto que eu citei, de Mateus 5, então o Senhor vai dizer, olha, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Porque Ele está tratando que é sério o adultério, ou a promiscuidade sexual, a porneia, não é? É algo seríssimo. Note que ele ele mostra os efeitos deste pecado em todos os versos, quando ele diz que o corpo será lançado no inferno. Há inferno para aqueles que se entregam a este pecado. E por isso a sua ênfase em uma atitude imediata e drástica daqueles que creem na palavra. Quando ele diz, é o teu olho que te faz tropeçar, então joga fora, arranca, ou é o teu pé, é a tua mão.
Ele não está falando do órgão fisicamente, ele está dizendo que é necessário, de forma imediata, uma ação daquele que crê na sua palavra, a fim de frear, sufocar e matar os impulsos da sua carne. Portanto, a abrangência do mandamento é tanto externa como interna. E nós precisamos aplicar esta verdade em todos os momentos da nossa vida. Eu me lembro que em 2009, sei lá, acho que foi entre 8 e alguma coisa, né? Aqueles livros e aqueles filmes varreram o nosso país, né? O tal dos 50 Tons de Cinza e Crepúsculo, aquelas coisas todas, né? E muitos não tinham a perspicácia bíblica para perceber como a pornografia, a imoralidade sexual estava sendo trazida de uma forma meio, não disfarçada, mas meio que ingênua em alguns momentos. Principalmente no livro lá nos livros lá de Crepúsculo, sei lá das quantas. E os crentes e casais, crentes viam aquilo, assistiam aquilo na maior naturalidade. Mas veja, existem duas formas que Satanás usa para deturpar e corromper o nosso coração. Uma é apresentando o negócio literalmente, e a outra é usando a nossa carne para contribuir com o seu propósito. Ou seja, ele dá pistas, setas, ele faz tipo desenhos inacabados e pede, complete. Ou seja, tudo aquilo, não é? E tantos outros, era exatamente para produzir imagens na mente. Imagens que não eram verdadeiras, mas que eram pecaminosas, que quebravam o mandamento, sem apresentar muitas vezes alguma nudez, mas apenas despertando algum tipo de interesse contrário ao que a Escritura prescreve para o matrimônio. Nós precisamos entender que a nossa luta, como disse Paulo, não é contra homens, é contra potestades. E não se engane, não há nada na cultura que não esteja ou do lado de Cristo ou contra Cristo. Se você achar que existe alguma coisa neutra neste mundo, a única coisa que eu posso dizer para você é que você é um tolo. Porque não existe neutralidade no mundo. Tudo será feito com um objetivo, com um propósito. Ou contra ou a favor de Cristo. Então não se enganem. Não se enganem. Então a abrangência do mandamento precisa ser explorada por nós. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, as imagens que passam na nossa mente precisam ser examinadas e colocadas de fato debaixo da ordem da Escritura, abandonadas se forem más e pecaminosas. Não apenas as ações, mas aquilo que se guarda no coração também é alcançado por este mandamento, também é tratado por este mandamento. Mas o que o mandamento exige, não é? Nós temos visto que os mandamentos, além da sua abrangência, eles também se apresentam a nós trazendo exigências e proibições. E o que o mandamento exige de nós, dos que creem na palavra do Senhor? A pergunta 138 do nosso catecismo, o Catecismo Maior, ela nos responde. E ela diz assim: o mandamento exige de nós a castidade do corpo, a castidade da mente, sentimentos, palavras, comportamento.
O mandamento exige de nós a preservação da castidade em nós e nos outros. O mandamento também exige de nós a vigilância sobre os olhos e sobre todos os demais sentidos, né? O mandamento também exige de nós temperança. O mandamento exige também de nós o buscar a companhia de pessoas castas, pessoas que também buscam e gozam e lutam por uma vida de santidade. É por isso que nós não podemos nos acompanhar com qualquer pessoa. O mandamento também exige de nós que nós nos vistamos de uma forma recatada, decente. O mandamento também trata das nossas roupas, de como nós nos vestimos. O mandamento também trata sobre o casamento para aqueles que podem casar, para aqueles que querem casar. Então, o mandamento exige que estes casem. O mandamento também exige a manutenção do amor conjugal, não é? A manutenção da relação sexual. O mandamento exige o trabalho diligente em nossas vocações, ou seja, nos papéis de homem e de mulher. O mandamento também exige que nós possamos repelir todas as ocasiões de impureza e também resistir a todas as tentações. Estas são as exigências do mandamento. Então, notem que o mandamento a pergunta alcança aquilo que a Escritura trata sobre o mandamento, tanto no aspecto interno, sentimentos, pensamentos, vontades, não é? Como também nas ações, desde uma ação simples, como o nosso vestir, até uma ação mais séria, como também o nosso casar, o acompanhar-se de pessoas, com quem nós estamos andando, com quem nós estamos conversando. Tudo isso envolve nossa obediência ou transgressão a este mandamento. Os deveres de marido e mulher estão dentro deste mandamento. E é interessante porque, quando nós não cumprimos os nossos deveres, nós fragilizamos o nosso cônjuge, ou seja, isso não legitima nenhum tipo de quebra dos atos pactuais de matrimônio, mas isso, na verdade, é uma exposição do nosso cônjuge aos dardos inflamados do maligno, às tentações. Então, quando os homens não cumprem os seus deveres como homem, quando as mulheres não cumprem os seus deveres como esposa, e aqui não apenas no sexo, mas o papel bíblico de cada um deles, o resultado deste pecado é uma exposição do outro às tentações, é uma exposição que se faz a todas as lanças inflamadas de Satanás a fim de destruir a família. É por isso que nós precisamos vigiar sobre como nós temos desempenhado o nosso papel de marido e de esposa. Se estamos buscando, é lógico que com falhas, não somos perfeitos, mas se temos buscado cumprir a nossa função, os nossos deveres como marido e mulher, não é? Porque isso de fato é o grande muro protetor contra os dardos inflamados de Satanás, que tentam a todo momento atingir um dos cônjuges por meio de tentações, por meio de ilusões e assim por diante. Então, o mandamento traz exigências tanto internas quanto externas. E o mandamento exige de nós, em tudo, santidade, justiça, pureza, em tudo que nós formos fazer. Diante disso, então, eu quero fazer algumas aplicações para as nossas vidas. E depois eu vou concluir com as exigências, ou, na verdade, com as proibições que o mandamento faz. Como nós podemos aplicar este mandamento à nossa vida? Em primeiro lugar, tenha cuidado com intimidade inapropriada. Veja, não é comum, não quer dizer que não exista,
Não é comum a pessoa acordar e dizer assim: eu vou adulterar hoje. Não é comum. Não quer dizer que não exista. Estou dizendo que não é comum. Isso significa dizer que muitos adultérios são construídos gradativamente, lentamente, e muitas vezes até despercebido. E como é que se constrói um adultério, né? De forma às vezes até imperceptível? Por meio de intimidade inapropriada. Lembra que eu acabei de ler que uma das coisas que o mandamento exige é que nós nos acompanhemos de pessoas castas, santas. Intimidade inapropriada gera ocasião para as tentações. Gera ocasião para as tentações. Então, tenha cuidado com isso. Muitas mulheres caem no adultério, no trabalho, por quê? Porque gozam primeiro constroem amizades extremamente fortes com seus colegas de trabalho. Eu não estou dizendo que é para você ser inimigo das pessoas. Só entenda que existem limites e barreiras. Confidências com pessoas que não são conselheiros e sábios para te ajudar com o seu problema. Confidências com pessoas que não são estas é um sinal de intimidade inapropriada. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. E não apenas fora da igreja, também dentro da igreja, não é? Também dentro da igreja. Não é porque nós somos crentes que estamos imunes às tentações ou a cair em adultério. Então, é preciso ter uma mente 24 horas por dia alerta com relação a este assunto, para que nós desenvolvamos relacionamento, para que tenhamos profundidade nos nossos relacionamentos, nas nossas conversas, para que tenhamos uma intimidade bíblica e não uma intimidade inapropriada. Então, cuidado com o que você fala, com quem você fala e quando você fala. Estas três coisas, elas configuram uma má ou uma boa intimidade, no sentido de amizade. Então, para os nossos jovens, aqueles que ainda não casaram, esse tópico precisa ser um pouco mais explorado, mas não é o momento aqui. Mas é necessário que vocês fiquem com os olhos mais abertos e os ouvidos mais fechados, quando estiverem conversando com pessoas da mesma idade ou próxima, e quando estiverem conversando, abram mais os olhos e fechem mais os ouvidos, principalmente quando forem pessoas que não comungam da mesma fé. Porque abra mais os olhos para poder ver melhor os erros, porque fechar mais os ouvidos para não cair no canto da sereia. Então, precisa ter seriedade acerca de como nos relacionamos, não é? Em segundo lugar, aplicando também a nossa vida, o mandamento ordena que o casal fortaleça, não é? Fortaleça um ao outro emocionalmente, espiritualmente e sexualmente. Quando alguém comete um adultério, raríssimas as vezes, o cônjuge ofendido
não teve nenhum tipo de participação no ato feito, no mal cometido. Isso não quer dizer que justifica qualquer tipo de pecado, mas isso nos mostra o desenho da casa, com uma radiografia de como a casa, o relacionamento estava. O mandamento exige que nós, os casados, nos preocupemos mutuamente com o nosso cônjuge. Não é conosco em primeiro lugar, é com o nosso cônjuge. Então, se você quer experimentar um casamento repleto de fidelidade, comunhão e alegria e amor, então preocupe-se com o seu cônjuge, não se preocupe com você. Mas pastor, eu nasci para ser feliz. Isso é uma mentira que o diabo disse para Eva. Você será como Deus. Ela caiu e morreu. Preocupe-se com o seu cônjuge. Não, mas eu quero ser feliz. Então não case, porque você será um tropeço para quem você casar. Deixe que a sua felicidade seja objeto de preocupação e trabalho do outro, do seu cônjuge. Então, o mandamento ordena que o casal se fortaleça mutuamente. Então, o marido deve se preocupar e trabalhar para fortalecer a sua esposa e a esposa fortalecer o esposo. Emocionalmente, né? Espiritualmente, sexualmente e assim por diante. Então, essa é uma ordem dada para aqueles que gozam de matrimônio. Para os que vão casar, uma das perguntas que você deve fazer para quem vai casar não é: você me aceita? A pergunta é: o que você entende por matrimônio? Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não case com essa pessoa. Ela vai arruinar a sua vida. Ela é um egoísta em potencial que vai colocar para fora todo o seu egoísmo quando disser sim. Então não case com essa pessoa. Não case até que ela ou ele mude, né? A má compreensão sobre o matrimônio tem levado casais, inclusive crentes, à ruína, porque não compreendem, não estudam o assunto à luz da Escritura. Estudam o assunto à luz de homens que não têm nenhum tipo de relação com o Evangelho e seguem seus conselhos. Não deve ser assim. Então, maridos, fortaleçam suas mulheres, suas esposas, emocionalmente, espiritualmente, não é? Fisicamente, né? No caso do sexo. Não descuide do seu cônjuge. Quando nós não nos fortalecemos mutuamente, nós abrimos brechas para que Satanás tente o casal e traga desavença, desarmonia, até que tudo isso culmina, se nada for feito para impedir, no adultério. Então, avalie como você está cuidando da sua mulher, do seu marido, e avalie biblicamente como é que tem sido as suas ações, que você tem feito. Se encontrar algo que precisa ser corrigido, corrija. Esse é um assunto sério que demanda esforço de nossa parte. Em terceiro lugar, aplicando a nós o mandamento, há uma pergunta que dificilmente os casais fazem, né? E até os solteiros também fazem, né? Aonde está Cristo no casamento? Essa é uma pergunta que não pode ser omitida, em hipótese alguma. Nem quando se pretende casar, nem quando se casa e nem para se manter o casamento.
Essa pergunta não pode ser omitida. Aonde está Cristo no casamento? E olhando o 7º mandamento, a pergunta é: aonde está Cristo no mandamento? Se eu encontrar Cristo no mandamento, eu também o encontrarei no meu casamento. A Bíblia ensina que o casamento entre homem e mulher foi planejado por Deus para a alegria de ambos, não é? O relacionamento de ambos, mas também foi planejado para tipificar, ser um tipo do relacionamento que Deus tem com o seu povo. Eu não lerei os textos, vou citá-los, alguns apenas, e os irmãos podem ler em casa, ou até mesmo aqui. Jeremias capítulo 3, os versos de 1 a 10, trata do casamento entre Deus e a igreja, entre o Senhor e o seu povo. Jeremias 5, 7 a 11, Oséias capítulo 2 como um todo, o capítulo inteiro, Malaquias 2, do 10 ao 12, são alguns versos que tratam sobre a relação matrimonial que Deus tem conosco, que Deus tem com o seu povo. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, também tratando sobre esse casamento, então ele escrevendo aos Efésios, falando sobre a relação marido e mulher, mas ele fala que essa relação era um tipo da relação entre Deus e o seu povo. Então, o apóstolo Paulo disse assim, em Efésios 5, 31 e 32. Citando Gênesis, ele disse: deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. No verso 32, ele diz: grande é este mistério. Qual o mistério? A união de duas carnes para se tornar uma. Só que aí ele conclui e diz: mas eu não me refiro ao homem e à sua mulher, mas me refiro a Cristo e à igreja. Há uma só carne entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. Há um casamento espiritual entre Deus e o seu povo. De sorte que o adultério cometido no casamento também é um adultério cometido contra Deus, contra Cristo. Também cometido contra Cristo. Há um adultério espiritual que muitas vezes é cometido pelos crentes sem que eles deem a devida importância ao mal que estão cometendo, à ofensa que estão causando e, sobretudo, contra quem estão ofendendo. Eles estão indo contra o seu marido espiritual, que é exatamente o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, falando sobre a imoralidade sexual entre homem e mulher, tendo este princípio do casamento entre Deus e o seu povo na mente, Paulo disse assim, em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 13, Paulo disse assim, 1 Coríntios 6, a partir do 13, ele diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Então, note que ele está falando sobre qual é a razão de nós termos corpos. Ele usa um elemento anterior para fazer a proposição, dizendo: Deus fez os alimentos e fez o estômago, um é para o outro, só que ambos terão fim. Mas e os nossos corpos? Foram feitos com que propósito? Nós não poderíamos ser anjos e ser povo de Deus? Poderíamos. Mas por que temos corpos? Paulo disse: porque Deus fez nossos corpos para Ele. Como assim? Porque se tornarão uma só carne. Ele estava falando já da encarnação, do Cristo que haveria de encarnar para nos salvar. Então, os corpos dos crentes são para o Senhor.
porque pertencem ao Senhor. E ele conclui dizendo: e o Senhor para o corpo, para que se tornem uma só carne, Cristo e a sua igreja. Verso 14 ele diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então agora ele está dizendo, por que existe ressurreição? Será que não poderia ter o céu só com as almas dos crentes? Ele disse, não, tem que ter a ressurreição. Por quê? Porque os corpos foram feitos para o Senhor e o Senhor para os corpos. Deus quer ter um relacionamento com o seu povo. E é um relacionamento físico, palpável, tal qual o relacionamento de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio. Verso 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então agora ele ampliando e aprofundando o ensino sobre o matrimônio entre Cristo e a igreja, ele disse, vocês são membros do corpo de Cristo. Seus corpos são membros do corpo de Cristo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Então veja que agora ele sai do ambiente do casamento entre Deus e a igreja e volta para relacionamentos humanos e diz, e porventura eu me tornaria um com uma meretriz? Ele está falando aqui do ato sexual. Absolutamente que não, é a sua resposta. Porque os nossos corpos são para o Senhor e o Senhor para os nossos corpos. Então, aonde está Cristo no casamento? Cristo está no casamento, na relação entre homem e mulher, na vida deste homem e desta mulher, que são tipos, ou um tipo, tipifica o relacionamento dele com a igreja. Isso significa dizer, meus irmãos, e esse é o nosso assunto, que é o 7º mandamento, não adulterarás, significa dizer que quando um homem fortalece sua esposa, emocionalmente, espiritualmente e sexualmente, ele está imitando Cristo, que fortalece a sua igreja, espiritualmente, emocionalmente. Não sexualmente, não há necessidade, o ato sexual é apenas um dos elementos dentro do casamento para tipificar a intimidade que há entre o Senhor e o seu povo. Mas quando um homem falha em sustentar a sua esposa nessas 3 áreas, ele também é um tipo para a sua mulher e para os seus filhos e para o mundo. Ele é um tipo de um Cristo negligente, que não cuida da sua amada. O mesmo é a igreja e a esposa. Quando uma esposa também não trabalha para fortalecer o seu esposo emocionalmente, espiritualmente e sexualmente, ela também é um tipo para o seu marido, para os seus filhos e para o mundo. Um tipo de uma noiva, que não deveria ser a noiva. Uma noiva com rugas, com máculas. Uma noiva despreparada para casar. Mas quando ela fortalece, então ela é o tipo da igreja que está se adornando dia após dia para encontrar o seu amado no momento próprio do casamento. O adultério, diante de tudo isso, cometido no casamento, entre um marido e uma mulher, primeiramente ele é um adultério contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo. Ainda que seja feito sexualmente ou em pensamentos entre um homem e uma mulher, mas ele é primeiramente contra o Senhor, contra Cristo. Porque é uma violação da santidade que envolve o nosso relacionamento com Cristo. Assim como é também uma violação da santidade que envolve o relacionamento entre homem e mulher.
Onde está Cristo no sétimo mandamento? Está exatamente neste aspecto, exigindo lealdade no nosso relacionamento para com Ele por meio da nossa fidelidade no nosso relacionamento com o nosso cônjuge. Cristo está no matrimônio, no casamento. Ele está no matrimônio. Continuando o texto de 1 Coríntios, o apóstolo agora vai mostrar o efeito do adultério agora na alma. Então, no verso 16 de 1 Coríntios 6, aliás, no verso 17, Paulo diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, note que ele agora está falando, não é? E do mesmo jeito que um homem une-se e se torna uma só carne com sua mulher, ele também se torna um só espírito com o Senhor. E ele prossegue e diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, Paulo diz que o pecado sexual é uma desonra ao Espírito Santo. E olha que isso aqui é um negócio sério. Quando um casal crente tem uma relação sexual, eles honram o Espírito. Pastor, onde é que está o Espírito no ato sexual? Está lá, junto com você. Eu posso orar antes de ter uma relação sexual? Rapaz, você deve fazer isso, porque é um ato que santifica o Espírito. Mas quando um homem crente e uma mulher cristã comete o adultério, eles desonram o Espírito, porque o Espírito é testemunha ocular e auricular do mal praticado. Por isso que Paulo disse, é um pecado contra o corpo, porque ele peca contra o seu próprio corpo. O Espírito agora vê estas coisas e fica indignado porque ele está sendo ofendido. Ele é o marido que está assistindo o adultério da sua mulher. Então o Espírito, como lhe é próprio, faz definhar o corpo. Por isso que Davi disse, olha, quando eu fiquei com o meu adultério calado, os meus ossos pareciam que iam quebrar, de tão secos. Porque o Espírito era testemunha daquilo. E era a parte ofendida. Então, nossa, é interessante, né? Os crentes acham que na hora que vão fazer sexo, Deus se retira. Não vou ver, não vou. Não, meu filho, ele é honrado assistindo aquilo, como também é desonrado quando isto é feito fora das Escrituras. Aos nossos jovens e adolescentes, fiquem em paz. Se vocês são crentes, o Senhor será testemunha da santidade como da imoralidade e trará a justa pena, como também a justa bênção para aqueles que o obedecem. Então fuja da imoralidade, foi o que disse o apóstolo Paulo. O sétimo mandamento tem esse lembrete dessa fidelidade e santidade de Deus para conosco e exige que nós sejamos santos como Deus é santo, fiel como Ele é fiel, no nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar. E fazendo isso, nós faremos por meio da nossa fidelidade ao nosso cônjuge. Eu quero concluir, e eu deixei por último, propositadamente, com as proibições do mandamento. Se eu talvez desse as proibições sem explicar sobre o nosso casamento com o Senhor, talvez não ficasse tão nítido o seu alcance. O que o sétimo mandamento nos proíbe? A pergunta 139 do nosso catecismo nos responde. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência aos deveres exigidos, como eu já tratei, são o próprio adultério, a fornicação, o estupro, o incesto, a sodomia. Eu não sei quantos já ouviram, né? Mas até tem um palhaço vestido de pastor na internet, e uma vez ele usou uma frase dizendo que em quatro paredes tudo pode. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Entre marido e mulher, tudo não pode.
Porque antes de sermos casados com o nosso cônjuge, nós somos casados com o Senhor. Então, ele discrimina de que modo este ato sexual o glorifica e o honra. Então, nem tudo pode. Então, o mandamento proíbe a sodomia. Para quem não sabe o que é sodomia, é o sexo anal. O mandamento proíbe toda concupiscência antinatural. Concupiscência é desejos, vontades. Sabe um negócio chamado, como é o nome? Fugiu a palavra, gente. Imaginações, não é imaginação. Fantasias. Tenha cuidado com as fantasias, porque elas são fantasias mesmo. E muitas vezes destrutivas. Então o marido quer que a esposa se vista de enfermeira para ele ficar mais excitado. Olha, vá devagar nesse negócio. Se vai se vestir de enfermeira, é bom dar uma injeção nesse indivíduo para ele aprender o caminho do bom viver. Não letal, né? Mas não falta vontade. Esse negócio de crente visitando essas lojinhas de sex shop para encontrar inspiração. Imagine um diabão grandão na porta dessas lojinhas. Olhos de fogo, dentes pontiagudos como lanças, querendo devorar você. Mas ele se apresenta bem vestido ou bem vestida. Mas imagine dessa forma. É exatamente assim que está lá. Então vá devagar com esse negócio de fantasias. Jeremias disse que nosso coração é corrupto, apressado em fazer o mal. Então, vá devagar. Concupiscências antinaturais. Leia Romanos 1, do 24 ao 27. Você vai entender melhor sobre isso. Toda imaginação, pensamento, propósito e sentimento impuro. Então, as exigências começam exatamente pela parte interna de cada um de nós. Nosso coração, nossa alma, nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades. Todo tipo de comunicação corrupta ou torpe, palavras, não é? Tem gente que acha que pode também, lá no leito, né? Pode dizer palavras torpes para a esposa ou para o esposo. Existem coisas que são permitidas. A Bíblia não tem assim. Essa é uma lista de palavras que pode e que não pode. Não. Você não é crente? Você não tem o Espírito? Você não pensa? Então julgue. Comunicação torpe, tanto dentro da relação como fora. Lembra da questão lá da intimidade inapropriada? Envolve comunicação errada, não é? O mandamento também proíbe ouvir estas coisas. Talvez você não fale, mas ouça. Não ouça. É pecado ouvir estas coisas, porque os ouvidos são também janelas do coração. Então está lá no trabalho, junta lá na hora do almoço, um monte de amiguinho e fica falando besteira e você não fala, mas ouve. Não ouça, saia de lá. Ah, pastor, eles vão me ter como antissocial. Que tenha, o problema é deles. Não ouça. As más conversações corrompem os bons costumes. Não ouça. É uma reunião de família, minha família só fala besteira. Não vá lá. Ah, mas é a minha família, então vá em outro dia que não tem a reunião. Visite um por um. Se você fosse vendedor, você não ia visitar um por um dos seus clientes? Tenha criatividade para santificar a si próprio, o seu casamento, o Senhor, sem romper os laços com quem não é crente. Ou vá lá, dê um oi, boa noite e vá embora, faça visita de médico. Ouvir é tão perigoso quanto falar. Só que o falar demonstra que algo já está errado no coração. E o ouvir demonstra que algo estará errado no coração. O mandamento proíbe olhos lascivos. Tá? Comportamento impudente ou leviano.
vestuário indecoroso, não honroso. O mandamento proíbe o casamento, o mandamento proíbe que se proíba casamentos, não é? Então, para nós homens aí que temos filhas, esse ciúme de pai, eu não quero que minha filha case, é contrário ao mandamento, tá? Pode ser até em tons de brincadeira que falemos, mas não pode ser cultivado de forma séria. Porque o mandamento proíbe que proíba-se o casamento quando ele é lícito. O mandamento também proíbe a permissão de casamentos ilícitos. O mandamento proíbe também permitir, tolerar ou manter, né? Isso não aplica-se a nós, mas ao Estado, locais de prostituição e etc. O mandamento proíbe enredar-se por votos de celibato. É diferente do dom do celibato. O voto é diferente do dom. O mandamento proíbe retardar o casamento indevidamente. Então, pessoas que querem casar e retardam o seu casamento, precisam examinar por que estão retardando. Tá? O mandamento proíbe isso. Se você quer casar e retarda o casamento indevidamente, você está se expondo a tentações, a promiscuidade. O mandamento também proíbe ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto. O mandamento proíbe a ociosidade. Havia um ditado antigo que dizia assim, né, que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então, uma pessoa ociosa, ela vai cooperar com os impulsos carnais impuros do seu coração. Como foi que Davi adulterou? Leia lá depois. Não quis ir à guerra, tirou longas férias no Palácio Real e um belo dia assistiu uma mulher bonita tomando banho. Isso é uma combinação destrutiva. Ociosidade. O mandamento proíbe a glutonaria, a bebedice e o acompanhar-se de pessoas corruptas, porque estes pecados ensejam o desregramento e o rompimento dos padrões. Então, favorece o adultério, a fornicação, a prostituição. O mandamento também proíbe o acompanhar-se de pessoas corruptas, proíbe o ouvir canções, ler livros, ver figuras, assistir danças e espetáculos que sejam lascivos, promíscuos. Então, para o pessoal que é romântico, cuidado com os livros de romance, tá? Quem vai ler aí alguns livros, até mesmo de ficção, cuidado que de vez em quando entra algumas coisas ali na leitura que são extremamente perniciosas. Então, cuidado com aquilo que se ouve, são as canções, com o que se lê, com o que se vê, são as figuras. Danças, espetáculos que sejam pecaminosos, nós devemos nos abster destas coisas. O mandamento também proíbe todo tipo de estímulo à impureza e atos de impureza contra nós e contra os outros. Agora dá para entender por que dessas proibições, não é? E como é que nós iremos nos policiar contra todas elas? Porque nós temos, antes do nosso casamento com o nosso cônjuge, nós temos um casamento espiritual com o nosso Deus. Que Deus seja conosco, nos dê sabedoria para lutar contra essa cultura da hipersexualização que estamos vivendo em nossos dias, buscando corações santos, que são sábios para se desviarem do mal.